pessoal, voltando aqui, né? Agora nós vamos entrar, né, no chamado brasileiro naturalizado. E, né, o artigo 12, ele é muito claro em trazer aí os casos de brasileiro naturalizado aí. No artigo 12, inciso 2, ali na linha A, B, e é o parágrafo 1º, não é verdade? Primeiramente, eu queria macetear com vocês o que vem a ser a naturalização ordinária, tá? Eu queria macetear com vocês o que seria essa naturalização ordinária. Vamos lá? Você vai colocar aqui, ó, a gente vai ver aqui o que vem a ser naturalização ordinária. Então anotem aí, deixa eu mudar de cor aqui para ficar bem legal, tá? Naturalização ordinária, pessoal, nada mais, nada menos é esse caso aqui da linha A, tá? É, né, o caso onde a concessão da naturalização é ato vinculado pelo Brasil. A concessão, vamos colocar aqui, da naturalização será ato discricionário pelo Brasil, pelo governo brasileiro. O Brasil vai ver, né, se a pessoa vai preencher os requisitos, e vai analisar se vai conceder essa naturalização. Agora, nesse caso da letra A que a gente está falando aqui, então, naturalização ordinária, né, naturalização ordinária é no caso aqui do estrangeiro que pede para se naturalizar brasileiro. Um estrangeiro de qualquer nacionalidade que pede para ser brasileiro. É ato discricionário. O Brasil não é obrigado a naturalizar ninguém. Tá? O Brasil não é obrigado a naturalizar ninguém. Mas nesse caso aqui, que ele está falando aqui, né? Tá aqui, desculpa, da linha B aqui, ó. Estrangeiro, que o estrangeiro aqui já vai ser a extraordinária, a gente vai já falar. Então, na A aqui, quem for de países originários de língua portuguesa, que aqui nós temos, né, portuguesa, salvo Portugal. Aí aqui nós temos, né, a Guiné-Bissau, Cabo Verde, né, a Angola, são países que falam português, são de língua portuguesa. Esses países de língua portuguesa, se a pessoa tiver residência de 1 ano, tá vendo o critério domicílio aqui, né? Residência aqui no Brasil de 1 ano, tá? De 1 ano ininterrupto. Com idoneidade moral. Idoneidade moral. Não pode ter nada que macule a sua índole. Os originários de países de língua portuguesa, eles vão ser uma exceção dessa regra. Aqui, a concessão da naturalização já vai ser um ato que vinculado pelo governo brasileiro. Então, vamos lá. Naturalização de um estrangeiro qualquer. Naturalização de um estrangeiro qualquer, em regra, é ato discricionário. O que é ato discricionário? O Brasil decide se naturaliza ou não. Tá? Agora, se esse estrangeiro for de um país de língua portuguesa e tiver 1 ano de residência no Brasil, morar 1 ano e com idoneidade moral, aí já é ato vinculado. O governo brasileiro não tem escolha. Ele vai ter que naturalizar aquele estrangeiro. Essa é a regra. Aqui nós temos a regra, temos uma exceção de estrangeiro de quem é de país de língua portuguesa. Agora, a naturalização extraordinária, ela serve para qualquer nacionalidade. Qualquer nacionalidade estrangeira. Qualquer nacionalidade que preencher esses 2 requisitos. Quais são os 2 requisitos? Coloquem aí. 15 anos de residência no Brasil. 15 anos de residência no Brasil.
tá? E sem condenação criminal. E galera, na prova, eles colocam sem condenação civil, sem condenação administrativa, eles colocam uma série de coisas. Então, a pessoa nesses 15 anos, ela não pode ter nenhuma condenação por crime, tá? Nenhuma condenação criminal, caso isso venha a acontecer, né, a pessoa ela vai perder aqui o direito dessa nacionalidade, ela vai perder esse direito da nacionalidade. Então, mas se preenchido esses dois requisitos, se preenchido esses dois requisitos, a concessão será ato vinculado. A concessão será ato vinculado. Tá? A concessão será ato vinculado. Tranquilos, meus amigos, deu para entender isso aí, mais ou menos, tá? Então, temos a naturalização ordinária, que ela é para qualquer estrangeiro, mas é ato o quê? É ato discricionário. Tem uma exceçãozinha para essa ordinária dos países de língua portuguesa. Temos a extraordinária, que é para qualquer estrangeiro que tiver 15 anos e sem condenação criminal, ele tem que ganhar a nacionalidade brasileira. Tranquilos, beleza, deu para copiar tudo direitinho. Legal. Agora, nós temos aqui um casozinho que são os chamados quase brasileiros, né? Nós estamos aqui, nós temos os quase nacionais. Aqui no parágrafo 1º, a Constituição ela fala o seguinte: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Então, os portugueses aqui, as bancas, as provas costumam chamar eles de quase nacionais ou quase brasileiros, tá? Onde se houver reciprocidade entre os países. Tá? Como assim, Fábio? Entre os países. Como assim, Fábio? Se lá em Portugal deixarem o brasileiro fazer coisas sem se naturalizar, nós vamos deixar os portugueses fazer as mesmas coisas aqui sem se naturalizar também. Exemplo, nesse tratado de reciprocidade, né, que é um acordo entre Brasil e Portugal, muitas profissões os brasileiros podem trabalhar lá em Portugal sem se naturalizar. Tá? As mesmas profissões os portugueses vão poder trabalhar aqui também sem se naturalizar. Então isso que vem a ser a reciprocidade. Agora, havendo essa reciprocidade, os portugueses eles vão ter direito, eles vão exercer direitos, e eu queria que você destacasse isso, de brasileiro naturalizado. Vamos lá, se houver essa reciprocidade, os portugueses eles vão poder exercer direitos de naturalizado, tá? Sem se naturalizar. Só tome cuidado, tá? Eu já vi questões de concurso que eles dizem que o estrangeiro vai poder exercer direitos de brasileiro nato, se houver reciprocidade. Não, de brasileiro nato não, só de naturalizado, sem se naturalizar. Beleza, gente, então tá aqui, né? Falamos já no bloco anterior de nacionalidade nata e agora a gente está falando aqui de naturalização dos brasileiros, né? Brasileiro naturalizado. Vamos agora para um próximo tópico aqui, né? Que já estamos chegando quase no finalmente aqui da nossa parte de nacionalidade, né? Que agora é a parte da perda da nacionalidade. Fábio, pode um brasileiro naturalizado perder essa nacionalidade? E aí a gente vai anotar perda da nacionalidade. E aí você vai colocar perda da nacionalidade, brasileiro
nato. Fábio, pode um brasileiro nato perder a nacionalidade brasileira? Sim. E do brasileiro naturalizado. Naturalizado, tá? Grava isso aí. Fábio, quando é que o brasileiro nato perde a nacionalidade? Ele vai perder, anotem aí, caso ele venha adquirir a aquisição voluntária de outra nacionalidade. Quem adquirir outra nacionalidade, se você é brasileiro nato, voluntariamente, tá aqui, ó, voluntariamente, se você adquirir outra nacionalidade, você vai perder a brasileira. Aconteceu isso com uma brasileira nata, né? Ela foi para os Estados Unidos e se naturalizou americana voluntariamente. E aí ela casou com o americano e lá nos Estados Unidos ela matou, pode vir aqui comigo, ela matou o marido dela. E aí ela fugiu para o Brasil. E aí ela, olha, eu não posso ser extraditada, eu sou brasileira nata. O STF falou, nananina não, vai, extraditou ela. Mas por quê, Fábio? Porque a partir do momento que ela adquiriu voluntariamente outra nacionalidade, ela perde a brasileira. Tá? Ela perde a brasileira e por isso que o STF extraditou ela. Tá? Eu fico às vezes muito revoltado, aquele Galvão Bueno na Globo. Vamos torcer, agora na Copa do Mundo, na última Copa, vamos torcer para o brasileiro, o time tal, que tem um brasileiro naturalizado, espanhol, não sei o quê, tem aquele, eu acho que é o Diego Costa, né? É brasileiro na Espanha, gente, porra nenhuma, não é brasileiro não. Na verdade a gente tem que torcer para que esse Diego Costa e quem é naturalizado de outro país morra, porque o cara renegou a pátria brasileira, tá? Então, todo mundo que se naturaliza voluntariamente para outra nacionalidade, perde a brasileira, renegou a sua pátria. Agora, existem exceções, tá? Existem exceções. São exceções onde você vai adquirir outra nacionalidade, mas não perde a brasileira, tá? Então, exceções. Primeira exceção, se for reconhecimento de nacionalidade nata pela lei estrangeira. Se a lei estrangeira te reconhece como nato, se ela te reconhece também como nato, é aquele caso do professor Gastone que eu falei, que ele é brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Ele é brasileiro nato, brasileiro nato italiano. Não tem problema. O Brasil considera ele como brasileiro nato e a Itália considera ele como italiano nato. Tá? Não tem problema. São duas constituições considerando as suas nacionalidades por uma única pessoa. Não tem problema. A pessoa, no caso desse aqui, ela vai ser polipátrida. Em um outro caso, mas você tem que provar isso para você não perder a nacionalidade brasileira, um outro caso é exatamente imposição da lei estrangeira. A lei estrangeira, a imposição da lei, tá aqui, estrangeira, passou. Estrangeira, tá? Como requisito de permanência ou exercício de direitos. A lei te impõe que você se naturalize, senão você não vai poder continuar morando naquele país. A lei impõe que você se naturalize, senão você não vai poder exercer direitos daquele país. Beleza, gente, tranquilos. Legal.
Temos agora caso de brasileiro naturalizado, perda da nacionalidade por naturalizado. E eu aposto que você deve saber, vamos lá, como é que um naturalizado perde a naturalização? Está aqui a naturalização, está aqui a naturalização. Como é que é, galera? Como é que é? Antes da naturalização, depois... Vamos lá, você já estudou isso aqui comigo. Antes da naturalização, se o brasileiro naturalizado cometeu um crime, o quê? Cometeu um crime comum, não é isso? Você já estudou, vamos lá. E depois da naturalização, o naturalizado vai perder essa naturalização se ele cometer um crime de o quê? Um crime de... Bora. Um crime de tráfico de entorpecente. Ai, Fábio, é verdade, entorpecente. Ai, que legal, Fábio. Eu lembrei, né, de quando o naturalizado ele vai perder a naturalização brasileira. Beleza, você copiou isso aí? Você copiou? Aí, copia rápido já, gente. Copia rápido. Bora. Copia rápido. Copia rápido isso aí, essa parte aqui. Já copiaram? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o teu caderno e você vai fazer assim. Isso não tem nada a ver com perda da naturalização. Nada a ver. Isso aqui tem a ver com um tema chamado extradição de brasileiro naturalizado. Quando que um brasileiro naturalizado ele vai ser extraditado? Mas esse caso aqui, que está aqui, não tem nada a ver com perda da naturalização. Fábio, mas quando que o naturalizado, então, ele perde a naturalização brasileira? Quando ele tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. É esse aqui que é o que você tem que colocar na questão, se a questão te perguntar quando que um naturalizado perde a naturalização brasileira. Tá? Cancelamento, então você vai colocar aqui, ó, né, o certo é isso aqui, cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado, sentença judicial por atividade nociva ao interesse nacional. Caramba, Fábio, eu ia errar no dia da minha prova. Eu sei que você ia errar, mas você está comigo aqui, eu estou te orientando para que você não erre nada. Aqui na nossa aula de Constitucional você vai gabaritar tudo. Se vier 10 questões, você vai gabaritar as 10. Eu quero 11, tá? É para isso que eu estou batalhando, para isso que a gente está junto aqui, batalhando para a gente chegar ao nível máximo, tá bom? Beleza, meus amigos? Agora, nós vamos resolver, sabe o quê? Questõezitas. Vamos responder questõezitas, beleza? Só que você vai fazer o seguinte, né? Você vai dar uma pausa aqui nesse bloco aqui, tá? Você vai resolver as questões e na volta da resolução das questões, você assiste a próxima aula aqui, tá bom? Vamos lá? Então, daqui a pouco te volta.